Olá, é, hoje vamos falar sobre orientação vocacional, né? Mas nós vamos falar por meio ou pelo modelo de entrevista, tá? Temos a psicologia, né, de orientação vocacional, onde ela busca de modo flexível, né, junto ao cliente, as melhores maneiras de se orientar, o caminho a traçar e fazer a escolha profissional. Então, a primeira cartinha aqui, né? Qual a sua vocação profissional? E junto a essa cartinha, gostaria de vos apresentar um importante profissional e artista, Luke Kell, tá? Ele é um artista musical, né? Onde ele trabalha com instrumentos. E um dos favoritos dele é o piano, certo? E vos digo, por experiência própria, é um excelente professor. Então, este é Luke Kelly. Luke, beleza? Olá, boa tarde. Obrigado por me teres convidado. Sou o Luke, sou de Dublin, a capital da Irlanda, e eu estudei na Faculdade Trinity College Dublin, em Dublin também, e estudei lá música e literatura inglesa. E que idade você ingressou na universidade? Entrei na faculdade assim que acabei o secundário, quando eu tinha 18 anos. 18. E passei lá 4 anos, ou seja, 8 semestres. E hoje, atualmente, qual a sua idade? Agora eu tenho 26 e estou cá a viver em Portugal há quase 4 anos agora. Ok. É, agora, vamos para a nossa segunda cartinha. Minhas experiências desenvolveram qual vocação? Mas antes, uma pergunta. Você, em algum momento, quando esteve na universidade, teve alguma orientação vocacional, algum psicólogo, assim, que pudesse acompanhar ou fazer aqueles testes, né, de orientação? Interessante, não, nunca tive alguma coisa assim. Até no secundário também, na faculdade, nunca tivemos Né? essa apoio, ou ajuda. Ok. Então, qual foi o seu primeiro contato com a música? Um, eu acho que a minha vida estava sempre rodeada e cheia de música, porque eu lembro-me no carro da minha mãe, quando íamos para o norte, de onde a família dela vive. Um, ela passava sempre a música no carro, dos Queen, Beatles, sei lá, músicas antigas. E eu comecei o piano quando tinha 6 anos. Então, desde criança. Na sua casa, tinham instrumentos assim para. Sim, sim, a minha mãe tocava guitarra e também cantava. E sim, eventualmente comprámos um piano vertical assim. Então, tínhamos guitarras e um piano. Sim. É, e, assim, para você se dizer que realmente aprendeu a tocar aquele instrumento, com que idade você, assim, lembra ter a certeza que tocava, assim, o mais perfeito possível? Acho que eu nunca cheguei a um nível perfeito e se calhar nunca vou chegar a um nível perfeito, mas eu acho que se calhar cheguei a um ponto confortável no piano e na guitarra quando tinha, não sei, 16 ou 17 anos. Na adolescência, provavelmente. A partir dessa experiência, aliás, dessas experiências da tua infância, aliás, desde o ventre, né, da Hum, sua mãe, hum. e as outras experiências que você foi construindo, como você hoje consegue
ter este olhar para a música, né, para o instrumento, para a composição? Como que é isso para você? Bom, pois, é como eu já tinha dito, a música fazia sempre uma parte da minha vida. Quando tinha 15, 16 anos, entrei na minha primeira banda com alguns amigos e ainda hoje em dia eu toco em várias bandas e estou sempre a aprender mais instrumentos, como agora eu toco o cavaquinho do Brasil, o mandolim, o ukulele, o baixo. Então a minha vida está sempre cheia de música. E sim, a música faz uma parte gigante da minha vida e não consigo imaginar a minha vida sem música. É, é, como foi contar para os seus pais a sua escolha profissional? Percebe-se que na sua vida social você já estava conectado com a música, né? Até porque, como você nos colocou, os seus colegas, né, as pessoas com quem você vivia socialmente, Uhum. Já estava voltado ali para a música, né? Mas como foi você chegar e dizer, papai, mamãe, eu vou escolher o curso de arte, em específico, música instrumental? Os meus pais apoiavam-me sempre, felizmente. Ah, os meus pais, os dois, eram médicos e o meu pai dizia-me sempre para não estudar medicina porque é um trabalho duro e muitas horas e tens de trabalhar à noite. Então, sim, como eu já disse, os meus pais ajudavam-me sempre a tocar música, a tocar pelas aulas e o meu pai comprou-me uma caixa que dá para gravar as tuas próprias músicas no teu computador, chama-se o Fast Track. Então os meus pais apoiavam-me sempre e quando lhes disse que ia estudar música, ficavam super felizes para mim. Felizmente, eu tive sorte com eles. Eles só tiveram você como filho? Não, não, eu tenho um irmão também que estudou medicina e a minha irmã que estudou belas artes. Então sou eu e a minha irmã somos os dois artistas da casa. No caso, o irmão é médico, É artista médico, é também, médico. mas É dentro do artista lado também, dele. também toca piano e toca guitarra e toca muito bem, mas escolheu aquela vida mais, não sei, real, mais sofisticada, mais respeitada. Mas, Hum. e como é para você falar sobre isso, né? Mais real e mais sofisticada em relação à profissão do, do médico, né? Hum. Assim, acho que já falámos disso algumas vezes que existe uma estigma que os artistas não são tão importantes como médicos ou engenheiros ou coisas assim. Há sempre assuntos mais importantes do que a música, ou belas artes, ou teatro. Um, e sim, acho que há muitas pessoas que não valorizam música ou arte em geral. E sim, é uma cena hoje em dia. É isso que tu colocas e colocas muito bem. Antes, víamos, e vamos colocar aqui questões importantes, como, por exemplo, a igreja. Antes, na igreja, tínhamos um coral com músicos, Hum, instrumentos e tudo ali, né? Bem no real. Hoje, percebemos, ou percebe-se mais, a música sendo colocada num telão ou sendo projetada, né, assim como os sons, mas sem os artistas,
né? Exato, sim, sim. E a igreja é uma instituição importante, né? Assim como, por exemplo, nas escolas, o instrumento que oferecem e enquanto aula musical é a flauta, né? E que a maioria dos meninos detestam e Exato, sim. acaba achando que a música é a flauta, Sim, né? sim. Eu também aprendi flauta na escola e inicialmente quando éramos crianças na minha escola havia 30 pessoas, mais ou menos 30 pessoas nas aulas de música e quando saí do secundário só havia 4 pessoas nas aulas de música. Porque as crianças aprendem a odiar música por causa disso, por causa da flauta. Eu sei que em algumas outras escolas aprendem violino também, que quando tocares muito bem o violino, soa muito bem, soa lindo, mas inicialmente é um instrumento que soa terrível, soa como um gato a lutar com outro gato. E sim, acho que as crianças hoje em dia aprendem a odiar música da criança e imagina, em vez da flauta, se as crianças aprendessem o ukulele, que também é muito fácil, mas tem um som, soa como a praia. É o som da praia, basicamente, o ukulele. Acho que haveria mais crianças a aprender música se fosse assim. É o que é. O ukulele me lembra muito a Marília Cerqueira, psicóloga, alagoana, né, de Maceió, e tive uma experiência de estar em um residencial com ela, né, com psicólogos, médicos, e Marília estava lá com o seu ukulele, né, foi fantástico. Agora, você traz um ponto muito importante diante dessa questão profissional, é que, por exemplo, as duas instituições ditas importantes enquanto construção social, né, e de indústria cultural, que é a escola e, no caso, a igreja, elas, de uma forma, deixe-me pensar aqui, ou intencionalmente, ou de um modo perverso, né, impõe essas formas, né, principalmente a escola, de entender a música, né? E com isso há a desvalorização da música, Exato, sim. né? E veja, a escola é um lugar onde há ali o controle, né? Ou tentam ter o controle dos corpos, das mentes, enfim, das culturas, da cultura. E é triste, né? Pensar que, infelizmente, tem-se isso, né? Porque, como Nietzsche, um grande filósofo da vida, né, ele disse que só havia algo que superava a ciência, a arte. A arte sempre vai ser superior à ciência. Ou seja, é o meu instinto artístico que me faz chegar a um grande passo da ciência. Então, acredita-se e acredito também, assim como Nietzsche e vários outros filósofos e psicólogos, que Sim, sim. a arte é muito importante. Acredito nisso também, sim, sim. Quando terminaste a licenciatura, né? Como foi para você se colocar no mercado de trabalho, né? Como foi para você as oportunidades? Pois, eu saí da faculdade numa época difícil, porque quando eu saí já estávamos na pandemia de Covid, então, obviamente, não havia nada, não havia nenhum emprego, não havia vida social, não havia nada. Então, eu saí da faculdade
E eu tinha uma amiga que trabalhava num restaurante de pizza e ela arranjou-me um trabalho a entregar pizza e foi a única oportunidade que eu tive naquela época. Mas de repente, do nada, eu encontrei um anúncio em Instagram de uma escola internacional de música em Lisboa, da música, e fui contratado. Eu respondi ao anúncio, fiz uma entrevista com a chefe da escola e fui contratado. Então, eu tive duas opções. Eu podia ter entregado comida ou eu podia ter trabalhado como professor de música e eu escolhi aquela opção. Que é, no caso, aquilo que você escolheu estudar. Sim, é exato, exato. Eu podia trabalhar em música e eu tinha acabado de fazer música na faculdade, então foi uma boa opção para mim. E qual foi a sensação de, poxa, sair e conseguir, né, ser contratado Hum, e, e muitas vezes muitos profissionais, não apenas da arte, mas da psicologia, assim como a minha profissão e de outras profissões, não são todos que saem, hum. né, da É verdade, licenciatura exato, e exato. conseguem logo assim um trabalho como disseste que conseguiu, né? Exato, Então, foi qual foi a incrível. sensação? Foi incrível. Tipo, eu consegui um trabalho quase logo assim que saí da faculdade. Eu tenho amigos que estudaram coisas mais seguras, como negócio, ou finanças, ou tecnologia, medicina. Mas como eu já tinha dito, sendo naquela época de Covid, da pandemia, elas não tinham tanta sorte como eu tinha. Eu fui contratado quase logo e eu estudei uma cena que é, é arte, é mais difícil arranjar trabalho como artista do que engenheiro, digamos. Então, sim, foi incrível. Aquela sensação foi mesmo top. Sim. É, pronto. Para você, como é perceber o que a gente falou há pouco tempo, meio que essa não valorização desse campo, dessa área profissional que é a arte, né? A arte voltada para a música e a música instrumental. Sim, acho que hum, exato, há muitas pessoas que não acreditam na importância de artistas. Mas o falar de Covid, eu lembro-me, a única coisa que as pessoas podiam fazer durante o tempo livre foi o ver Netflix ou ver música. E se não houvesse Netflix ou filmes ou música ou arte em geral, acho que todas as pessoas teriam muito mais problemas durante aquela época difícil. Hum. É, pronto. E dentro desse percurso, quais frustrações e alegrias nesta profissão? A minha alegria é que eu posso trabalhar em música, que é, como eu já tinha dito, faz uma parte gigante da minha vida. E agora a minha vida está rodeada por música. Eu venho para aqui, o meu estúdio, quase todos os dias. Eu toco música todos os dias. Um, e eu posso partilhar música com os meus alunos também. E é mesmo incrível tocar música e, e viver uma vida de música. E a parte difícil é só que, como já falámos, há muitas pessoas que não acham que este trabalho é importante e não acreditam que o meu trabalho é um trabalho real, é tipo um hobby, só música, arte. Um, e pode ser frustrante, sim, de vez em quando. Absolutamente. É, pronto.
Agora eu vou te fazer uma pergunta, até para as pessoas terem uma maior visão concreta, né, a respeito da profissão. É, que base financeira mensal dentro da sua profissão, tipo uma base, como você trabalha de forma hoje autônomo, né? Sim, sim, sim. Então, nós no mercado que trabalhamos de forma autônoma temos uma média, mas existem momentos que está bem superior àquela média, Exato. às vezes está um pouco abaixo, mas temos aquela partezinha ali horizontal que é a base, né? Então, assim, mensalmente, na sua base e enquanto profissional autônomo, você conta com uma base financeira hoje de quanto? Eu teria por volta de 1.100 euros por mês, acho eu. Mas é como já disseste, alguns meses são incríveis, ou seja, há meses em que eu tenho a semana toda cheia e os meus alunos todos chegam nas aulas, mas também existem os 2 meses, julho e agosto, Sim. quando as pessoas vão de férias, vão para o estrangeiro, sei lá. E sim, como freelancer, não temos um salário fixo. O meu rendimento depende das aulas, ou seja, então há meses difíceis também. Mas normalmente, por exemplo, naqueles 2 meses, julho e agosto, eu normalmente costumo trabalhar em outras cenas também. Também sou técnico de som numa loja de discos e também trabalho numa outra loja de discos também, de vez em quando. Então, sim, há sempre uma forma para chegar a um rendimento sustentável. Sim. Mas é Maravilhoso. difícil, pode ser difícil, sim. Pronto. Então, para os adolescentes, né, que estão aí terminando o secundário, estão entrando aí na licenciatura e que pensam na música, que pensam na arte, né? O que você os aconselharia? As adolescentes. Eu diria. Um, não deixem a sociedade ou os teus pais controlar o que é que queres fazer. Um, tipo, como eu já tinha dito, eu decidi estudar música e eu sabia bem que era uma coisa difícil em comparação à medicina, como os meus pais, ou o meu irmão, ou ciência, tecnologia, sei lá. Mas agora eu estou muito feliz e eu conheço muitas pessoas, muitos amigos meus que estudaram coisas mais sofisticadas e estão menos felizes, são bastante, não sei. Então, eu diria sim, sim, sigam os teus sonhos ah, e faz o que quiseres. É isso. No caso, você está dizendo que não possui aquelas coisas tão sofisticadas, mas como profissional, como pessoa, sente-se realizado, É isso. sente-se bem, sente-se alegre Exato. por poder ter o seu estudo, por poder ser um profissional de fato que tem a parte teórica, a parte prática, o estúdio, tem todos os seus instrumentos. No caso, você tem a satisfação por ter contado também com o apoio dos seus pais, Exato. né? Os seus amigos, que também eram voltados para a música, né? E é importante percebermos isso dentro da orientação vocacional, né? Com a história de Luke Kelly,
podemos perceber que desde as entranhas da mãe dele, a música já soava, né, nele, no desenvolvimento dele enquanto corpo, né? E ao nascer continuou tendo contato com músicas a partir ali dos pais, né, da mãe que toca, que canta, e cresceu nesse mundo, onde a casa dele ali também orquestrava, né? E não diferente, ele também na escola com outros adolescentes, outros colegas, estavam ali, como que diz, capturado pela arte, pela música, e posteriormente Luke chegou para os pais e disse, é isso que eu quero, né? E ele pôde contar com este apoio, com o que foi necessário. Então, tem a licenciatura, né? Como ele falou também, da literatura inglesa, né? Que também é muito importante. E, após a licenciatura, né, ele foi chamado, né, foi convidado por uma escola para ser profissional daquela escola, né? E qual foi no caso, você veio para cá, qual foi a primeira cidade? Lisboa. Pronto. Lisboa. Eu vivi em Lisboa durante 2 anos e meio e só cheguei ao Porto há 1 ano e meio. Então, esteve em Lisboa a trabalhar na instituição e agora cá, em Porto. E como professor autônomo, como perceberam, ele sente-se feliz, realizado, e enquanto carreira, enquanto orientação profissional, penso eu que os psicólogos, né, que trabalham dentro desta profissão, lutam para que os seus clientes possam ter esse processo de entendimento. Eu posso não ganhar 8.000 euros, eu posso não ganhar 10.000 euros, mas eu posso ganhar 2.000, 3.000 euros, né? Até porque a aula de violão de piano é bem mais cara, né? Eu posso ganhar meus 2.000 euros, 2.500 euros, 3.000 euros, e eu sou muito feliz, por isso que eu ganho, né? Então, isso é muito gratificante. Muito obrigada. Obrigado. Por ter se permitido estar aqui comigo nessa entrevista. E é isso. Gostaria de falar algo mais? Não. Acho que está tudo dito. Obrigado por ter nos convidado. Obrigada. E este foi mais um momento de orientação vocacional dentro da psicologia. Okay.